Olá, companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói, nosso Jeff. Mais uma vez aqui estamos reunidos para buscar algum entendimento melhor, instruções, reflexões que nos levem a uma vida melhor amanhã. E hoje vamos ser auxiliados nisto pelo nosso companheiro Ricardo Sardinha, do Grupo Espírita Casa do Caminho, a quem desde já agradecemos e envolvemos com muito carinho, que vai nos falar sobre um tema bem interessante: atmosfera espiritual. E para que possamos aproveitar bem desses momentos, vamos a uma prece. Instante onde, além de agradecermos ao Pai de amor que nos criou, a Jesus, nosso modelo e guia, e aos espíritos amigos que tanto nos amparam, vamos buscar, cientes das nossas responsabilidades com o nosso amanhã, entender melhor a respeito das nossas possibilidades de trazer luz para o nosso caminho e sentimentos onde estejamos cada vez mais em paz. Que possamos ser auxiliados neste momento e que tenhamos um bom estudo. Que assim seja. Olá pessoal, alegria em revê-los novamente, estar aqui com vocês novamente, atendendo mais um convite carinhoso. E sempre que o pessoal me convida para falar aqui para vocês, pedem para colocar uma música no final, né? Hoje eu vou pedir licença para mudar um pouquinho esse esquema e vou colocar a música no início. E se sobrar tempo, no final a gente canta novamente, alguma coisa assim. Porque essa canção tem tudo a ver com o nosso tema de hoje que a gente vai estudar. É uma canção de Eduardo Barreto, chamada Ninguém Está Sozinho. Deixa eu só ajeitar aqui. E ela é assim. Ei, você não está sozinho. Na verdade, há sempre alguém. Haja pedra ou flor no caminho, companhia sempre se tem. Pode ser que não esteja à vista, já que os olhos não podem mais. Alguém sempre estará por perto, e o que pensas é o que atrai. Tantas vezes tropeçar, cantar, 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 e assim sorrindo vai vestir de graça seu viver. Amar, 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 que todo amor que sai é bem que volta pra você. Se não ouves o soar de sinos, nem percebes algum sinal,
é porque tudo é sintonia no cenário espiritual. Mas você não está sozinho. Na verdade, há sempre alguém te fazendo par no caminho, intuindo no mal, no bem. Homens, anjos, muito mais. Cantar, 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 e assim sorrindo faz vestir de graça seu viver e amar, 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 que todo amor que sai é bem que volta pra você. Cantar, 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 e assim sorrindo faz vestir de graça seu viver. Amar, 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 que todo amor que sai é bem que volta pra você. Linda essa canção, né, pessoal? Então, o tema do nosso estudo de hoje é Atmosfera Espiritual, baseada numa belíssima página da Revista Espírita, de maio de 1867. Eu vou pedir licença para vocês para proceder aqui hoje como eu procedo nos meus estudos da Casa do Caminho na terça-feira, utilizando o que nós chamamos de método Braille. O que é o método Braille? É trazer o texto na íntegra aqui, né, já que não é tão grande, para que a gente possa analisar pedaço por pedaço dele. Então eu vou evocar aqui o texto. Cadê? Está aqui então, tá? É de maio de 1867. Atmosfera espiritual. Então vamos começar aqui e fazendo as nossas observações ao longo do texto. Bom, o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo. Né? Isso aqui é nenhuma novidade aqui. Que estão no espaço entre nós, né? Aqui não é tão importante, a gente fica imaginando sempre que a gente desencarna e vai para lugares distantes, né? E às vezes na literatura mediúnica a gente vê coisas assim. Mas a informação que a gente vê em toda a obra kardeciana, principalmente no Céu e Inferno, né, que cuida dessas comunicações, que eles desencarnam e continuam convivendo entre nós aqui encarnados. Né? Mesmo com uma visão completamente diferente, com possibilidades completamente diferentes. Agora que interessante, vendo-nos e acotovelando-nos incessantemente, de tal modo que quando nos julgamos sós, olha só, gente, que coisa, né? Eu estou aqui sozinho no quarto. E aquela música diz o que para mim, né? Ninguém está sozinho. Então, gente, quando nós nos julgamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e pensamentos. Isso é uma coisa que nem era para ser muita novidade da doutrina espírita, mas a gente não percebe muitas vezes, né? E quando nós estamos sozinhos, o que nós muitas vezes, muitas pessoas fazem coisas que não fariam se estivessem sendo vistas. E o mais complicado ainda, né? Os nossos pensamentos também são vistos.
Olha só, gente. E o Kardec entende, né? Olha, isso pode para certas pessoas parecer constrangedor. Quem de nós pode se orgulhar dos próprios pensamentos 24 horas por dia? Quem de nós nunca deixa escapar um pensamento, né, de baixo teor, seja ele qual for? Então observa que nós somos observados, né, por espíritos durante todo o dia, inclusive nos nossos pensamentos, pessoal, olha só. Mas como Kardec diz, isso pode gerar um constrangimento, né? Um mal-estar quanto a isso? Até pode, mas o que ele diz aqui? Sendo um fato, não se pode impedir que o seja. Então, gostando ou não, nós estamos aqui nesse momento o tempo inteiro cercado de pessoas à nossa volta, como se nós estivéssemos mesmo aqui no meio de um monte de gente. E às vezes é estranho para a nossa cabeça isso, né? E aí o que ele diz aqui? Cabe a cada um proceder como um homem virtuoso que não temeria que sua casa fosse feita de vidro. Com exceção do banheiro, claro, né? Mas, desculpa a brincadeira. Cada um proceder como um homem virtuoso, ou seja, né, aquela famosa minha vida é um livro aberto, inclusive nos meus pensamentos. Olha só, gente. Então é interessante a gente traçar uma meta de cada vez mais procurar educar não só nossas palavras e atos, mas também os pensamentos. A essa causa, sem dúvida, é que se devem atribuir a revelação de tantas torpezas e mais ações que se acreditavam ocultas na sombra. Então nós podemos enganar aqui os encarnados durante muito tempo, né? Mas nós não enganamos aos desencarnados à nossa volta. E é muito bom a gente ter isso sempre em mente, né, pessoal? Mas vamos seguir aqui porque tem outras coisas interessantes para a gente ver. Agora ele vai entrar aqui nesse próximo parágrafo numa visão específica dessa questão, focada nas reuniões espíritas, né? Então, sabemos ademais que numa reunião sempre há, além dos seres corporais, os assistentes invisíveis. Então, quando nós estamos numa reunião, né, qualquer, no caso aqui está focando na reunião espírita, a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Os espíritos estão à nossa volta. Que sendo a permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, que nós também chamamos de perispírito, né? Uma das propriedades do perispírito é que ele permita ele atravessar qualquer corpo sólido, né? Ele é feito de uma matéria diferenciada que nós não temos. O Kardec chamou de um fluido especial e usou essa palavra muitas vezes por falta de alguma coisa que definisse bem isso. Então, os espíritos eles podem se, né, inclusive entre eles, né, ocupar o mesmo espaço. Por isso que eles dizem, olha, estes podem achar-se em número ilimitado, mesmo num espaço circunscrito. Então eu posso dizer aqui, no quartinho onde eu estou aqui, que é o meu cantinho, sei lá, posso botar, não tem muita visão aqui, umas 30 pessoas aqui, umas 30 cabeças espremidas em pé aqui, né? Espíritos sem limite. E é um negócio interessante, né? Por quê? O conceito de espaço é diferente, né? De espaço e de tempo. A gente não consegue entender muito bem, porque vai muito além da nossa compreensão, atrelado aqui às nossas limitações materiais. Então ele diz aqui, olha, disseram-nos muitas vezes que em certas sessões havia inumeráveis espíritos. Na explicação dada ao senhor Bertrand, acerca das comunicações coletivas que obteve, o que são comunicações coletivas, muitas vezes, né? Você mesmo, na mesma comunicação, diversos espíritos se manifestam. Tá? Que afirma-se que o número de espíritos presentes era tão grande que a atmosfera estava, por assim dizer, saturada de seus fluidos. Então vamos pegar essa frase agora aqui e entrar num outro conceito. Tudo bem, olha, entendi, estamos cheios de espírito aqui em volta, eles estão aqui à minha volta agora, né, pessoal? Bem-vindos aqui, espero que me ajudem aqui no nosso estudo, me intuindo, né? Agora tem um detalhe que ele fala, saturada de seus fluidos.
que serão esses fluidos, né? Eu acabei de usar essa palavra assim. Então ele diz aqui, tal fato não é novo para os espíritas. Todavia, talvez não se hajam deduzido dele todas as consequências. O que é que ele quis dizer com essa frase? Olha, né, quem já estuda alguma coisa do espiritismo sabe que nós emanamos, né, uma espécie de fluido, os espíritos principalmente desencarnados. A gente pode perceber que assim, a presença de alguém muito agradável à nossa volta, a presença de alguém que é muito querido ao nosso coração, com quem nós temos muita afinidade, nos traz uma sensação de bem-estar. E o oposto acontece. Quando eu estou com alguém, né, muito que a gente chama de carregado, né, aquela pessoa que está sempre negativa, você percebe que alguma energia, alguma coisa diferente atinge inclusive o nosso bem-estar. E ele diz o seguinte agora, mas talvez não se hajam deduzido dele, ou seja, desse conhecimento, todas as consequências. Então vamos ver o que ele vai dizer daqui para frente. Sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares conforme o seu grau de depuração. Então uma presença, uma proximidade de um bom espírito vai, né, trazer para nós uma emanação de um fluido bom. Um fluido bom, ele vai ser, consequentemente, um fluido salutar, que vai melhorar o meu estado de saúde. Ok? Consequentemente, né, um mau espírito, ou seja, um espírito, né, com uma vibração mais pesada, ao se aproximar de mim, ele vai emanar para mim fluidos que vão me trazer mal-estar, vão prejudicar inclusive a minha saúde física. Então ele diz, olha, conhecer-se seu poder curativo, em certos casos, bem como seus efeitos mórbidos de um indivíduo. Conhece-se, perdão, né, eu li errado. Conhece-se seu poder curativo e seus efeitos mórbidos de um indivíduo sobre o outro. Então, a presença de uma pessoa, de um espírito próximo a nós, pode nos trazer efeitos curativos ou efeitos, né, que venham prejudicar a nossa saúde. Então, seguindo o raciocínio do Kardec aqui. Ora, visto que o ar pode ser saturado desses fluidos, né, mas ali atrás ele disse, olha, nós temos a cabeçada aqui, né, um montão de espírito aqui à nossa volta aqui. Cada um desses espíritos está emanando um tipo de fluido para nós. Tá? Então, que o ar pode estar saturado desses fluidos, não é evidente que, conforme a natureza dos espíritos que se reúnem em um determinado lugar, o ar ambiente esteja impregnado de elementos salutares ou elementos, né, malsãos. Então, o que a gente chama de atmosfera espiritual, né? A qualidade evolutiva, vamos dizer assim, dos espíritos que estarão à nossa volta em determinado local. Elementos esses que exercem influência tanto para a saúde física como moral do que ele se encontra, ou seja, né, ele fez uma pergunta aqui, mas é, na verdade, uma afirmação. Não é evidente, né? Então, é a presença desses espíritos, inclusive, afeta o que ele chama de saúde moral, né? Que é o nosso bem-estar do ponto de vista moral ou psíquico. Quando se considera a energia de ação de um único espírito pode exercer sobre um homem, terá de surpreender a que resulte de uma aglomeração de centenas ou milhares de espíritos, né? Então você imagina você do lado de um monte de gente boa, de um monte de gente que você gosta, num ambiente bacana, num ambiente equilibrado, né? Num ambiente de paz, de harmonia. E quanto mais pessoas nessa vibração à nossa volta, melhor vai ser o nosso, né, a nossa sensação, o nosso bem-estar. E o contrário, consequentemente, né, é verdade também. Tal ação será boa ou má, segundo seja benéfico ou maléfico o fluido que os espíritos vertam num determinado ambiente. Então, o fluido que age de modo semelhante às emanações fortificantes ou aos miasmas deletérios que se disseminam no ar. Você já deve ter ouvido muito essa palavra miasma, né? E nessa palavra, nessa época, era comum.
Não sei se vocês sabem, né, nessa época, os cemitérios eram covas abertas, né? Então você tinha os buracos assim, jogavam-se os corpos ali e ficavam. Não se tinha o conhecimento de que o efeito da putrefação, né, dos corpos produzia no ar, tá? Levava no ar substâncias, elementos que eram nocivos à saúde. Por isso, quando a pessoa vai fazer uma exumação e abre, né, se abrir o caixão com não muito tempo depois, é aquele cheiro horrível, aquela coisa que a pessoa passa até mal, né? Que o pessoal que trabalha em necrotério precisa usar, né, uma proteção muito especial. E isso ia para o ar e tornava as pessoas em volta doentes, até que, com o tempo, né, eu não lembro exatamente quem, mas até alguém famoso, descobriu isso e começaram assim, então, a enterrar os corpos, protegendo então o ar, para que essa emanação do que eles chamavam de miasmas, que ia para o ar e adoecia as pessoas. Desse modo, podem-se explicar certos efeitos coletivos que se produzem sobre as massas de pessoas. Então, né, dependendo do que eu esteja gerando ali, do que eu esteja produzindo ali à minha volta, a quantidade de espíritos ali gerando uma energia negativa, né, um fluido negativo, deletério, isso pode, né, provocar o mal num monte de gente à nossa volta. A sensação de bem-estar ou mal-estar que se experimenta em determinados meios sem aparente causa conhecida. O arrastamento coletivo para o bem e para o mal, né? Fala sobre isso. Os impulsos generosos. O que seriam esses impulsos generosos mesmo? Ou entusiasmo, né? Às vezes você está num ambiente e aquele ambiente começa a te trazer uma sensação tão boa que você ali tem, naquele momento, vontade de ajudar todo mundo. Não aconteceu com vocês? Às vezes está no centro mesmo, né? Está ali envolvido ali naquela reunião, naquele ambiente gostoso e tal, ouvindo às vezes uma palestra, e aquilo toca o seu coração, ou uma música que você ouve, e você provoca em você uma vontade que você não tinha antes. Uma vontade de ajudar as pessoas, uma sensibilidade maior com a dor do próximo. E às vezes essa vontade dá e passa, né? Depois a pessoa chega em casa, já esfria um pouco esse impulso. Então são impulsos generosos. Ou seja, o entusiasmo ou o desencorajamento, no caso contrário, né? Aquela sensação de que não adianta fazer nada, aquela sensação de que eu não vou conseguir, né? A espécie de vertigem que por vezes se apodera de toda uma assembleia. E aí ele fala, às vezes pode ser de toda uma cidade ou mesmo de todo um povo. E a gente pode imaginar aqui, por exemplo, situações de guerra. Né? Imagina uma situação de guerra onde você vê o seu país sendo ameaçado, né? Então você vai ter ali, com relação àquele país que te ameaça, um sentimento de ódio, né? Um sentimento ali antagônico bem forte que vai contagiando as pessoas. E, gente, eu não sei se não sei se pode ser um bom exemplo para vocês, mas eu não sei quem de vocês frequenta estádio de futebol, né? Você pode observar que vendo um jogo na televisão é uma coisa, no estádio é outra, né? E no estádio, se você não se vigiar, você sintoniza ali com uma vibração, não dizendo que o futebol é pecaminoso, nada disso, gente. Hoje eu cansei de ir a futebol, só não vou porque o meu time não me ajuda, tá? Eu sou vascaíno e não dá mais, nem na televisão mesmo. Mas eu fico observando muito isso. Vai ficando uma onda ali de ódio, né, com relação aos jogadores do time adversário, e você pode observar situações, né, terríveis que acontecem. A gente viu uma vez um jogo, por exemplo, do Vasco e Flamengo, que o técnico do Vasco teve um AVC na beira do campo. Não estou entrando aqui se é a torcida de A ou de B, porque todas elas fazem isso, né? Mas você vê a torcida lá, vai morrer e tal. E quando aconteceu a tragédia lá uma vez, né, que a arquibancada caiu, torcedores do Flamengo, alguns vieram a morrer, torcedor do Vasco também cantou lá. Então você se transforma ali, você como se abrisse em você ali umas possibilidades de coisas que talvez você não fizesse em outro ambiente. Então é um ambiente, por exemplo, que quando eu ia, não vou há muito tempo, mas quando eu ia eu ficava observando muito, me vigiando muito, né?
Tipo assim, a pessoa vibrar se um jogador adversário quebrar a perna, alguma coisa assim. Porque você está sendo ali alimentado, né? Alimentado por um sentimento com um monte de gente à sua volta, que é um sentimento até que existe em você e que você educa, né? No seu consciente. Então, uma coisa que a gente precisa observar. Eu chamei isso para dar um exemplo, né? Que é uma coisa que pode se apoderar de todo um povo. E aí, por exemplo, imaginar a Segunda Guerra Mundial, né? E eu soube, por exemplo, de um amigo aqui, eu moro aqui em Juiz de Fora, tem uma Rua Alfred, né? Que é um nome de um alemão, o avô dele era dessa família. E na Segunda Guerra Mundial, porque o avô dele era alemão, apedrejaram a loja dele que ele tinha, né? Se você observar, por exemplo, durante a Segunda Guerra, quando teve o ataque de Pearl Harbor, os japoneses nos Estados Unidos, que não tinham nada a ver com aquilo, que estavam lá vivendo a vida dele, vendendo pastel, fazendo o que fosse, foram massacrados lá também. Então, por quê? É uma onda que vai eclodindo sobre cada uma das mentes das pessoas, dos corações, que se não vigiarem, entram nessa onda, né? Então, vamos lá. Cada indivíduo sofre proporcionalmente ao seu grau de sensibilidade, isso aqui é importante, a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Então, cada um de nós vai ter uma sensibilidade maior ao nosso ambiente, à nossa volta. Tem gente que vai chegar na casa de alguém que o ambiente é pesado, já vai passar mal direto. O outro não vai nem perceber, né? Compensação, quando ele entra num ambiente bom, parece que o seu bem-estar é maior do que aquele também que não... Cada um de nós tem um nível de sensibilidade maior para isso. Nesse fato indubitável sobre as relações do mundo espiritual com o corporal, né, isso é um ponto básico da doutrina espírita, a relação existente entre o mundo, né, dos mortos e dos vivos, ou mundo espiritual corporal, confirmado pela teoria e pela experiência. O que é isso aqui, gente? Confirmado pela teoria e pela experiência. Pela teoria, por quê? Né? Tudo que foi estudado com os espíritos nos traz que essa é uma das possibilidades, né, com relação à metafísica, que atende à nossa lógica. Então nós, espíritas, entendemos que, olha, os mortos se comunicarem com os vivos é uma coisa que atende à nossa lógica. E a experiência, por conta das inúmeras entrevistas e conversas que Kardec teve ali com os espíritos. Muitas com provas incontestáveis, né, de autenticidade. Então encontramos, aí olha o termo que ele utiliza, um novo princípio de higiene, que um dia a ciência fará que seja reconhecido por todos. Ou seja, uma higiene, né, psíquica, higiene dos que cada um bota nomes diferentes, em casa ou no centro, né? Ou seja, um ambiente espiritual que vai te circundar sempre. E aí vai entrar o seguinte, espera aí, mas eu tenho controle sobre isso? Eu tenho controle sobre os espíritos que vão estar aqui? Né? Como é que eu vou proibir, botar uma plaquinha lá, proibido entrar espírito perturbado aqui? Não tenho como. Pode ter vários aqui à minha volta, né, tentando me prejudicar, tentando me atrapalhar. E até me influenciando de alguma forma, né, porque nenhum de nós aqui é santo, é perfeito. Então ele faz essa pergunta aqui, ó. Poderemos subtrair-nos a essas influências que emanam de fonte inacessível aos meios materiais, né? Não adianta eu fechar a janela, não adianta eu botar placa, acender incenso, fazer o que for, botar o evangelho aberto aqui para espantar, não. Eu não tenho controle material sobre isso. Então ele diz, olha, sem nenhuma dúvida, olha pessoal, que notícia boa. Pois do mesmo modo que saneamos os lugares insalubres, né, olha só, como é que se resolveu o problema dos miasmas? Destruindo a fonte dos miasmas pestilentos. Então você vai lá, a mesma coisa, tem uma fogueira ali que está queimando lixo aqui, espalhando fumaça para dentro da casa de todo mundo, como é que você resolve isso? Você vai lá na fogueira e apaga a fogueira. Né? Então ele destrói a fonte dos miasmas pestilentos. Podemos sanear a atmosfera moral que nos envolve, subtraindo-nos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. Então, se a gente tem condição de
anular essas influências. E de forma mais fácil do que escapamos às exalações pantanosas, já que isso depende unicamente de nossa vontade. Então isso está sob o nosso controle, mas não um controle material, né? Esse não será um dos menores benefícios do Espiritismo, quando for compreendido e, sobretudo, praticado universalmente. Aí o Kardec, eu acho que ele é muito otimista, né, nessa prática universal, mas está aberto para todo mundo aí. Então, ele diz, não será um dos menores, ou seja, é um benefício importantíssimo nós termos algum controle sobre a atmosfera espiritual à nossa volta. Então, vamos ver como é que é isso, né? Como é que eu crio esse controle? Um princípio perfeitamente comprovado para todo espírita é que as qualidades do fluido espiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado, né? Você já viu. Quanto mais elevados e desprendidos das influências da matéria forem seus sentimentos, mais depurado será o seu fluido. Vocês estão ouvindo o uivo aqui atrás? Tá, gente, não é nenhum lobo, não. É o meu cachorro. Toda vez que minha esposa sai, ele fica chorando ali. Ó. Thorzinho, fica quieto, meu anjo. Eu estou aqui no meio de uma palestra, por favor. Ele para um pouco. Desculpa, pessoal, vamos voltar aqui. Então, quanto mais elevados e desprendidos da matéria forem seus sentimentos, mais depurado seu fluido. De acordo com os pensamentos dominantes que tenha, olha só, gente, pensamentos dominantes, ou seja, qual o tipo de pensamento que eu tenho na maioria do tempo? O que não quer dizer que não vai escapar um pensamento sensual, né? O que vai escapar um pensamento maledicente, um pensamento irritadiço, nada disso. Mas o que normalmente eu vibro com o meu pensamento? Um encarnado irradia fluidos impregnados desses pensamentos. Um encarnado que os viciam ou saneiam. Fluidos realmente materiais, né? Embora impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, perceptíveis, porém, aos sentidos perispirituais e visíveis aos olhos da alma. Dado que impressionam fisicamente, né, que eu falei do bem-estar, e assumem aparências muito diversas para aqueles que são dotados da visão espiritual. Então, muitas pessoas que têm esse tipo de visão, né, que conseguem perceber, inclusive, o que emana de encarnados. A mera presença de encarnados numa assembleia determina, pois, que os fluidos ambientes sejam salubres ou insalubres. Ó, a mera presença de encarnados, né? Então, as pessoas que vão estar ali também vão ser responsáveis pelo fluido que emana naquele ambiente. Segundo, sejam bons ou maus os pensamentos aí dominantes. Quem quer que alimente pensamentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, animosidade, cupidez, falsidade, hipocrisia, maledicência, malevolência, né, que é o desejar mal a alguém, né? Maledicência é falar mal de alguém. Em uma palavra, pensamentos provenientes da fonte das paixões mais, espalha ao seu redor eflúvios fluídicos malsãos, que reagem sobre os que estejam à sua volta. Numa assembleia, por enquanto, observe, estão falando só de encarnado. Numa assembleia em que, ao contrário, cada um traga apenas sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência e amor ao próximo, o ar estará impregnado de emanações salutares, em meio às quais sentimos bem-estar. E aí o que acontece? Se considerarmos agora que os pensamentos atraem pensamentos de mesma natureza, não é? É só a gente imaginar chegar numa festa, gente. Chega um monte de gente numa festa, eu quero me enturmar com um grupo, quero conversar com alguém. Olha, eu, por exemplo, eu gosto muito de conversar sobre música, conversar sobre futebol, né? Conversar, às vezes, política no sentido, né? Não no sentido partidário, mas discutir filosoficamente. Se eu chego ali e tá o pessoal comentando sobre o Big Brother, com todo o respeito ao Big Brother, opa, pessoal, dou um abraço a cada um e tal, e
Sai fora. Aí quando eu chego ali, tem alguém só comentando, falando mal da vida alheia. Eu não gosto disso. Não sei. Aí chegou lá, tem um cara falando sobre música. Ah, tu viu o show lá do Eric Clapton semana passada, o show do fulano de tal, o vídeo novo dos Beatles que saiu. Já chego ali e tô em casa. Então nós temos essa atração. Os espíritos vão se aproximar da gente, vão se sentir bem ao nosso lado, quando pensamos da mesma forma que eles, né? Então, pensamentos atraem pensamentos de natureza e que fluidos atraem fluidos similares. Compreenderemos que cada indivíduo, olha só, traz consigo um cortejo de espíritos que lhe são simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar será saturado de fluidos correspondentes aos pensamentos dominantes. É interessante ele usar esse termo, né? Pensamentos predominantes. Se os maus pensamentos estão em minoria, não impedem que as boas influências se façam presentes, né? Mas essas ficam paralisadas. Se eles dominam, ou seja, né? Se eles dominam, enfraquecem a irradiação fluídica dos espíritos bons. Então, um bom espírito talvez está do meu lado querendo me ajudar. Mas eu não ouço, né? Não estou igual, não abro espaço para que exista essa aproximação. Do mesmo modo que a névoa enfraquece ou barra o raio do sol, né? Vou adiantar um pouquinho aqui, que a hora está. Qual, portanto, o meio de nos subtrairmos à influência dos maus fluidos? Ele ressalta do estudo, né, da própria causa que produz o mal. Qual é a causa que produz esse mal? É o que se passa dentro dos nossos pensamentos, as nossas paixões. Que fazemos quando reconhecemos que um alimento prejudica a saúde, né? Eu descobri, por exemplo, que o negócio que eu adoro, que é pão francês, me dando azia, dá queimação no estômago. O que eu fiz agora? Rejeitando-lo, substituindo por um mais saudável. É triste para mim deixar de comer pão francês, mas é melhor do que eu passar o dia inteiro igual um dragão aqui. Ora, visto que são os maus pensamentos que engendram os maus fluidos e os atraem, é preciso que nos esforcemos para ter somente bons pensamentos. Traçar uma meta, né? Olha, eu vou... Tem aquela música do Peter Pan lá, pense numa coisa boa. Papo de velho agora, desculpa. A gente vai pensar, né? Esforçar pelas coisas boas, sabendo que sempre que eu estou com bons pensamentos, eu atraio bons espíritos. E repelindo tudo que for ruim. Da mesma forma que repelimos um alimento que pode nos tornar doentes. Em uma palavra, é preciso trabalhar por nossa melhoria moral. Servindo-nos de uma comparação evangélica, devemos não apenas limpar o vaso por fora, mas limpá-lo sobretudo por dentro, né? E, caminhando abaixo do final, ele diz assim, né? Depois que ele já faz todas as considerações, melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em seu meio, em meio ao qual vive, porque não lhe derramará senão bons fluidos, sendo que estes oporão barreira à invasão dos maus. Então o pessoal fala muita coisa do mundo de regeneração, vai chegar ao mundo de regeneração, imaginando que vai ter uma data, alguém vai chegar, vai cortar uma fita, vai declarar, inaugurar. Não é assim. Mas à medida que o ambiente à nossa volta vai sendo depurado, então a gente pode dizer, gente, que existem locais, cidades, talvez no planeta, em que já se vive o mundo de regeneração. Por quê? Essa mudança vai ser da qualidade dos fluidos, das vibrações das pessoas que ali vivem. Da mesma forma que deve existir locais aqui na Terra que ainda vivam como um mundo primitivo, praticamente, né? Então isso vai ser uma construção de dentro para fora de cada pessoa. A humanidade verá depurar-se porque não lhe derramará senão bons fluidos, sendo que estes oporão barreira à invasão dos maus. Se um dia a Terra vier a ser ocupada apenas por homens que pratiquem entre si as leis divinas do amor e da caridade, não há dúvida de que então eles se encontrarão em condições de higiene física e moral muito diferentes das que existem hoje. E aqui ele constata, esse tempo está certamente distante. Ele disse isso há mais de um século atrás, né? Um século e meio. Mas enquanto não chega,
tais condições melhores podem existir parcialmente. Então nós podemos criar sim ambientes, pelo menos a nível particular, em que eu consiga cuidar de um bom ambiente espiritual, né? Ó, cabendo às assembleias espíritas justamente fornecer o exemplo. Então nós, quando estamos lá no nosso trabalho espírita, estamos lá, né, criando ciúminho, criando dissensão entre nós, ali criticando o trabalho do outro, tudo, a gente não está, pelo menos, construindo, né, já que nós temos esse conhecimento, construindo ali um ambiente em que nós poderíamos chegar e nos sentir melhores. Os que conhecem a luz serão tanto mais repreensíveis quanto houverem possuído entre as mãos o meio de se iluminar. Perdão, pessoal. Serão responsabilizados pelos atrasos que o seu mau exemplo e sua má vontade acarretarem para o processo de melhoria geral. Trata-se de uma utopia? De uma declamação vã? Não. É uma dedução lógica dos próprios fatos que o Espiritismo a cada dia nos revela. Então observa que o Kardec, por que ele vai construindo tudo daquele jeito, né? Falando sobre os fluidos, falando sobre... Porque isso é a construção de uma construção lógica, né? De uma argumentação. Para mostrar da importância do nosso comportamento íntimo em qualquer ambiente. Né? Efetivamente, o Espiritismo nos prova que o elemento espiritual, que até hoje se considerou como antítese do elemento material, guarda com ele uma conexão íntima. Ou seja, o elemento espiritual e o material eles se influenciam, né? De onde resulta uma multidão de fenômenos ainda não observados ou compreendidos. Quando a ciência houver assimilado os elementos fornecidos pelo Espiritismo, daí tirará novos e importantes recursos para a própria melhoria material da humanidade. Ele estava falando, quando nós tivermos entendimento sobre isso. Vemos assim ampliar-se diariamente o círculo das aplicações da doutrina, que está longe de restringir-se ao fenômeno pueril das mesas gigantes, como alguns ainda pensam. Só imaginar como hospitais, né, já investem na questão da espiritualidade, né, já perceberam como o poder da oração, seja qualquer religião, né, seja um padre indo te visitar, um pastor, um grupo qualquer que vai levar alegria, como isso interfere na recuperação dos próprios pacientes ali. O Espiritismo não tomou o verdadeiro impulso senão quando entrou pela via filosófica. A via filosófica se deu, na verdade, na exploração de todas as questões do nosso dia a dia que demandam a partir do conhecimento da vida espiritual. Então ficou menos divertido para certas pessoas, que nele buscavam apenas uma distração. Mas, por outro lado, passou a ser apreciado por pessoas sérias. E o será cada vez mais, à medida que for melhor compreendido em suas consequências, né, pessoal? Então nós temos exatamente 41 minutos aqui, encerrando o nosso tempo. Então nós esperamos ter, de alguma forma, trazendo essa página tão importante, né, sensibilizar a todos nós, incluindo a mim, sobre a importância da educação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, sempre, todos os momentos. Deixo então aqui a todos o meu abraço, né, e que possamos continuar estudando nosso querido Kardec e seguindo em frente, trabalhando na melhoria do nosso planeta. Fiquem com Deus. Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso irmão, amigo e companheiro de todas as horas, vos rogamos que interceda por nós, seus irmãos em humanidade. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos em teu nome, para aprender um pouco mais da doutrina espírita.
Que possamos, Mestre, colocar as lições trazidas de hoje em nosso dia a dia, melhorando não só a nós mesmos, mas a vida daqueles que convivem conosco. Gratidão pela doutrina espírita em nossas vidas, pela casa de oração que nos acolhe tão fraternalmente, o Jefa de Niterói. Obrigada, Mestre querido. Olhai por nossa humanidade, por nossos irmãos, e ser conosco agora e sempre.